E eu não ia fazer nenhuma live aqui na Irlanda, que tem muita coisa interessante para ver, mas aqui eu achei que cabia fazer uma live, porque o que eu vi aqui é indescritível em palavras, então eu prefiro mostrar com imagens. Eu estou aqui no Trinity College, a mais antiga universidade da Irlanda, para mostrar o que está acontecendo com a arquitetura. É muito interessante a história aqui do lugar. Fiquei praticamente a manhã inteira aprendendo. E aqui é onde está também o livro de Kells. O livro de Kells é um manuscrito feito por monges em Iona, no mosteiro de Iona, que contém os 4 evangelhos. É impressionante, o pessoal fala que não existia arte na Idade Média, ou que a arte medieval era ruim, que depois, na Renascença, que a arte ficou boa. Quem fala isso não entende a ideia que permeava o pensamento medieval, de que nós não contemplamos apenas a imagem em si, mas tudo aquilo que a imagem passa, e não é só isso. Porque esse era um pensamento muito arraigado na iconografia ortodoxa, por exemplo. Mas aqui, o trabalho de arte que os escribas, que os monges copistas faziam ali, é impressionante. O nível de detalhe, a semiótica presente ali naquele trabalho, eu recomendo fortemente que vocês visitem o livro de Kells. Então, nesse prédio está o livro de Kells. É o prédio também onde tem uma biblioteca impressionante, a maior biblioteca da Irlanda. Agora vocês vão ver o que tem atrás de mim. Olha que absurdo. O que é isso? Se chegasse um ET, ia pensar que aquilo foi feito por uma civilização primitiva. Na verdade foi, porque nós nos tornamos uma civilização primitiva ao abandonar todo o legado que veio da Idade Média. A Irlanda foi construída assim. A Irlanda também é conhecida como a terra dos monges e santos, porque foi assim que ela foi construída. Quando o primeiro bispo chegou aqui, Paládios, foi no século V, quando o Papa Celestino decidiu que já havia cristão suficiente para mandar um bispo, muitos monastérios foram fundados. E em torno dessas comunidades monásticas, a civilização irlandesa se desenvolveu, incorporou elementos pagãos, elementos celtas, que de nenhuma forma foram anulados. Pelo contrário, criou-se uma identidade cristã muito peculiar aqui na Irlanda. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós temos uma library, né? Uma biblioteca modernosa, estilo neobrutalista dos anos 60, uma coisa grotesca. Parece uma construção de algum filme de distopia futurista. E aqui, bem do lado, nós temos esse edifício lindo, estilo veneziano, onde era para ter um museu de história natural. Então vocês veem como que os diferentes estilos arquitetônicos esteticamente agradáveis conseguem se conformar à função do prédio de uma maneira magistral. Vocês veem um certo elemento bucólico nos ornamentos que tem ali, a própria cor verde ressalta isso, mostrando que seria um museu de história natural arraigado à terra. Uma hierarquia causal entre tudo aquilo que o homem descobriu em termos de princípios estéticos e técnicas artísticas, subordinado à terra de onde nós viemos, o pó que Deus usou para nos fazer. Então tudo isso você pode depreender olhando para essa construção. Agora olha para isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um bloco de concreto. Isso aqui mal servia para ser um tijolo gigante. Se chegasse um alienígena aqui de Marte e pousasse um disco voador, ele ia falar, bom, eu acho que esse prédio foi construído por uma civilização primitiva bárbara, depois eles evoluíram e fizeram esse. Se eu contasse para o ET que a ordem cronológica é o inverso disso, eu não ia contar isso para ele, porque ele ia querer jogar raios gama em nós. Agora eu vou mostrar o campus principal. Estou indo para lá, que eu já vou sair, vou visitar a igreja de St. Patrick agora. Tá quase na hora já. Então essa live eu vou tentar não me alongar muito. Esse prédio aqui é um prédio de tijolos. Tijolos vermelhos, ou seja, red bricks. Por isso que ele chama Rubric. Rubric é uma corruptela de red brick. É muito interessante. Aliás, o Trinity College, ele era um monastério. Ele foi fundado no século XI. E aqui havia centros de aprendizagem, porque os monges se dedicavam à oração, ao estudo e ao trabalho.
em torno dessas comunidades monásticas, uma civilização, um livre mercado se desenvolveu. E esses monges foram responsáveis por difundir muito do conhecimento clássico na Europa. Então a cristandade medieval resgatou o conhecimento clássico. O problema foi um sujeito chamado Henrique VIII. O problema também era que a Inglaterra dominou a Irlanda pela força. A Irlanda, durante muito tempo, eu diria que até hoje, ficou subordinada politicamente aos desmandos dos monarcas britânicos. E quando Henrique VIII chegou ao poder, isso foi muito pior para as comunidades monásticas que viviam aqui. Por quê? Porque ele era casado com Catarina de Aragão. E ele queria se divorciar dela para casar com Ana Bolena. Por quê? Porque Ana Bolena era 20 anos mais nova, é das novinhas que eles gostam mais. Ele quis se divorciar. A Catarina de Aragão era prima do Sacro Imperador Romano Germânico, que não aceitou semelhante coisa, porque o divórcio era uma desonra para a família da Catarina de Aragão. Pressionou o Papa não deu o divórcio, eu acho que ele não devia dar mesmo. Henrique VIII se separou da Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. Com isso, ele atacou todas as comunidades monásticas da Irlanda e da Inglaterra. Roubou o ouro que havia lá. É um ladrão, como Hitler fez com os judeus, era para roubar mesmo. E o monastério que tinha aqui foi destruído. Mas, ideia da Elizabeth I, que era filha do Henrique VIII, foi criar uma universidade aqui. Mas já não era uma universidade como aquelas que foram fundadas no começo da Idade Média. No meio da Idade Média, aliás, 1200. Já era um aparelho fisiológico para aumentar o poder da Elizabeth I, porque ela percebeu que se ela financiasse a formação dos intelectuais, e esses intelectuais criassem argumentos para normatizar a situação de domínio da Inglaterra sobre a Irlanda, ela teria uma situação mais estável de poder. Então serviu para alimentar o poder imperialista da Inglaterra contra a Irlanda, do qual eles só foram se libertar formalmente em 1922, depois de muita pancadaria. Inclusive, durante o East Rising, em 1916, metade das baixas foram civis. Depois eu posso fazer uma live sobre isso. Fato curioso. Durante os combates de 1916, havia uma trégua das 10 às 11 da manhã. Por quê? Porque a batalha se dava num parque. E o mantenedor do parque exigia que a batalha parasse para que ele pudesse alimentar os patos. Isso é um fato muito interessante, muito curioso que tem aqui. Mas voltando a falar dos colleges, é interessante ver como que o Estado deturpa o conhecimento. Então o Estado se coloca como uma entidade acima do próprio conhecimento. No momento em que ele cria regulações para dizer quem é o detentor do conhecimento e quem não é. Isso é o diploma. O diploma é o Estado se colocando acima do próprio conhecimento como uma entidade supra-epistemológica. É por isso que, dentro do ambiente universitário, as ideias tortas, as ideias desordenadas, nominalismo e assim por diante, foram ganhando espaço. Então existem aqueles que dizem que se não fosse a universidade, o Ocidente não teria sido contaminado pelo nominalismo. Mas eu iria mais para trás, eu diria que a culpa não é da universidade de forma alguma. Tem coisa muito interessante numa universidade. São instituições boas em si, mas que foram pervertidas por quem? Pelo Estado. É ali que surge o nominalismo. O Estado é a primeira forma de nominalismo. É o nominalismo da autoridade. A autoridade que deveria emergir da família, da caritas, acaba se estabelecendo por um decreto. Isso é nominalismo. Agora eu vou mostrar aqui o campus, como ele é interessante. Nesses dois prédios, estilo georgiano, King George, que procurou resgatar muitos elementos estéticos do classicismo greco-romano. As colunas, por exemplo. Inclusive, esse prédio não parece, mas é uma capela. É uma capela ecumênica. Foi a primeira capela ecumênica da Irlanda, onde juntaram-se as 4 grandes denominações cristãs. A Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, os metodistas, os presbiterianos, que eram minoritários, e o principal grupo protestante, que é a Igreja da Irlanda, The Church of Ireland. Ali, aquele prédio muito bonito ali atrás, eu vou chegar um pouco mais perto para mostrar, ele é em estilo neogótico. E ele abriga as 2 sociedades estudantis mais antigas. Por isso que eu gosto de tudo que é antigo. Porque o que é uma sociedade estudantil hoje? É coletivo feminista, é coletivo LGBT. Aqui não, era sociedade filosófica e sociedade histórica. Era estudo mesmo. Olha o estilo do prédio. E
para terminar essa live, que eu tenho que ir embora, eu vou mostrar a construção que mais me chamou a atenção de todas, pela semiótica que existe nela. O campanário. Esse é o campanário da universidade, onde tocam os sinos para os exames e os sinos de missa religiosa. Então os estudantes brincam que são sempre sinos de exame. O exame do homem e o exame de Deus. Na primeira metade da estrutura, existem arcos muito inspirados pelos estilos clássicos. Inclusive as faces que estão ali são de autores clássicos. Homero está ali, Sócrates está ali. Mais para cima existem 4 mulheres, muito bonitas inclusive. As esculturas são maravilhosas, que representam 4 grandes áreas de formação dos estudantes. As ciências naturais, a teologia, o direito e a medicina. Nossa, eu achei muito bonita a teologia ali, segurando a cruz e o livro, né? Existia um bispo, eu não me lembro o nome dele, que fala: a teologia é a parte da religião que exige brains. Mas você não precisa disso para amar a Deus, né? Você só precisa amar a Deus mesmo. E lá em cima tem... Mas é bom, ajuda, viu? E lá em cima... Porque como dizia Santo Agostinho, amar para conhecer e conhecer para amar. Bom, tô divagando muito. Lá em cima tem a cruz. Então, o que tudo isso mostra? Que os princípios clássicos, que formam a base da sociedade, e as ciências, tudo aponta para Deus. Eu achei isso muito bonito. Agora eu vou indo, talvez eu faça mais lives sobre a Irlanda. Tem muitos temas aqui, tem a grande fome, tem a destruição modernista que a Irlanda está sofrendo, tem a questão do imperialismo inglês, tem muito tema para fazer aqui. Depois vocês me falam se vocês gostaram, que talvez eu faça mais. E como não tem a Anatel aqui, vocês repararam que a conexão é melhor aqui no Brasil?